Bem-vindas e bem-vindos ao mais novo podcast sobre agronegócio que você pode assistir nos últimos tempos. A gente está falando do Arroz, Feijão e Clima, apresentado por mim, Mariana Grilli, em que a gente vai tentar desdobrar assuntos sobre o agronegócio, a segurança alimentar, a segurança climática, em um momento em que a gente está vivendo muito a inflação dos alimentos. Então, quem sabe, quando você estiver assistindo esse vídeo lá no futuro, talvez o preço do alimento já esteja um pouquinho mais amigável, mas agora a gente está falando muito da inflação dos alimentos. Tem vários componentes para isso acontecer, mas um deles, em algumas cadeias, é o clima. E é muito importante a gente começar, enquanto sociedade, a falar sobre os impactos do clima no alimento do dia a dia. Então, a gente está falando de um Brasil que é agroexportador, mas a gente também precisa olhar muito para esse arroz, esse feijão, o alface, o tomate, a batata, enfim. Então, isso tem a ver tanto com quem já entende do agro, mas com quem não entende do agro, mas quer saber por que o alimento está caro. Então, todos e todas são muito bem-vindos aqui no nosso podcast. E a gente vai começar a falar de um assunto que une muito esses dois temas, né? Que é a COP30, a conferência aí das mudanças climáticas, um evento que acontece todo ano, organizado pela ONU. A gente tem aí o envolvimento de quase 200 países para discutir mudanças climáticas. E a questão no mundo sobre a emergência climática, sobre a emissão de gases de efeito estufa, está muito ligada à questão do uso do petróleo, do uso das matrizes energéticas. Só que aqui no Brasil, quando a gente fala de gases de efeito estufa, a gente não necessariamente está falando de matriz energética. A gente está falando muito da questão de mudanças de uso da terra, um termo aí que você pode não estar muito familiarizado, mas muita gente acaba aí facilitando a compreensão, falando de desmatamento. Estamos desmatando? Não estamos desmatando? O quanto que isso tem a ver com o agro, o quanto que isso não tem a ver com o agro, e o quanto que isso vai ser assunto na COP30, lá em Belém, em novembro de 2025? Pois é, para a gente começar a falar sobre esse assunto que não se esgota em um episódio só, com certeza não se esgota em um episódio só, mas para isso a gente vai começar os trabalhos aqui no Arroz, Feijão e Clima, recebendo o Juliano Alves. Ele é da ABAG, ele é o chapéu de sustentabilidade da ABAG, gerente de sustentabilidade. Juliano, muito obrigada por topar aqui a entrevista, por topar abrir de fato aqui o nosso podcast. Te agradeço mesmo por falar aqui com a audiência e topar, inclusive, falar desse assunto que não é um assunto muito fácil, né? Unir agro, clima, COP30, num ano desse, no meio da questão da inflação dos alimentos. Então, obrigada aí, muito bem-vindo e tenho certeza que a gente vai ter um bom papo aqui. Eu que agradeço, Mari. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema de extrema importância, principalmente para o Brasil, que vai sediar a COP30, como você comentou. A gente não pode fugir desse tema, a gente tem que encarar de frente, a gente tem que estressar o máximo possível para que, no momento da COP30, em novembro, a gente tenha posicionamentos que, de fato, são relevantes, são importantes, não só para o setor do agro, mas acho que para o Brasil como uma economia para continuar crescendo, né? Eu acho que esse é o grande ponto da COP30. Com certeza. A gente vê... Bom, lá na COP28 em Dubai, né, há 2 anos atrás, a gente está falando de 2023, né? Pela primeira vez, os sistemas alimentares eles foram incluídos como algo estratégico nessa discussão de agenda climática, né? E a gente viu o mundo, então, entendendo que, sim, precisamos produzir alimentos, precisamos combater a fome. Então, segurança alimentar é nesse sentido também, não só de produzir, mas de como abastecer. Mas, ao mesmo tempo, rever a forma com que os alimentos são produzidos. Isso fala muito com o Brasil, né? Como a forma como o Brasil vem sendo reconhecido mundialmente pela questão do agro, por esse agroexportador, que não existe a menor dúvida quando a gente fala das grandes commodities. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala de uma gestão mais inteligente dessa terra,
de uma gestão mais inteligente no sentido de menos emissão de carbono, né? O que que você discute dentro disso, dentro da BAG em relação a isso? Como que você tem, enfim, inclusive com outros interlocutores, né? Como que vocês entendem essa relação de o agro estar maduro ou precisar amadurecer mais para encarar essas novas formas de produção? Esse é um ponto que você trouxe que é interessante, exatamente a questão da COP28, né? Acho que nos últimos anos, países que normalmente são predominantemente petrolíferos sediaram a COP. Então, na COP27 foi o Egito, COP28 foi os Emirados Árabes, COP29 foi o Azerbaijão, em Baku, e agora vem para o Brasil. Então, você vê que nessa trajetória dos últimos anos, os países que eram predominantemente produtores de combustível fóssil sediaram a COP. E é estranho quando você pensa que agora os sistemas alimentares estão vindo para uma discussão de mudanças climáticas, no qual o grande ator que acaba influenciando essas mudanças climáticas são exatamente os combustíveis fósseis. Mas isso, de certa maneira, tem um sentido. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem que reduzir as emissões oriundas de combustíveis fósseis, a gente tem que entender que, hoje em dia, a ONU prevê que até 2050 o crescimento populacional, a população vai chegar a cerca de 10 bilhões de pessoas. A gente vai precisar aumentar a produção de alimentos, a gente vai precisar aumentar a produção de energia. E isso só vai ser possível se a gente fizer com sustentabilidade. Então, a gente não pode prejudicar, de certa maneira, o meio ambiente em detrimento de uma produção cada vez maior de, enfim, energia, de alimentos, sem fazer essa produção, esse aumento de maneira sustentável. E o Brasil, acho que ele é referência mundial quando a gente fala exatamente no aumento de produtividade em relação à expansão territorial, à expansão da terra, a critérios sustentáveis. Quando a gente pensa na produção da soja, por exemplo, desde os anos 70, com o surgimento da Embrapa, você vê que a soja aumentou exponencialmente a produtividade, enquanto a expansão da terra, de certa maneira, não foi proporcional à expansão da produção. Então, o que a gente consegue depreender de tudo isso? É que graças à ciência, à tecnologia, graças à Embrapa, graças as empresas que vêm desenvolvendo essas novas maneiras, essas novas práticas sustentáveis, como, por exemplo, o sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária, acho que a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso. Graças a esse tipo de boas práticas, a gente consegue aumentar essa produção sem ter esse impacto que o combustível fóssil acaba enfim, gerando para o meio ambiente. Então, o Brasil ele se coloca numa posição muito importante, muito relevante, porque há muito tempo a gente não tem esse debate num país que tem esse protagonismo, que tem essa vocação de energias renováveis. Então, vai ser importante a COP acontecendo em Belém, acontecendo no Pará, COP na Amazônia, não da Amazônia, isso é importante ressaltar. É importante que a gente mostre essa agricultura, mostre essa pecuária, mostre esse agronegócio sustentável que, de fato, vai poder atender a demanda global por alimentos, por energia, sem necessariamente impactar a questão do meio ambiente. Você falou muito bem, metade da nossa balança comercial praticamente vem do agro. Então, o Brasil vai continuar sendo um grande exportador, isso sem dúvida. E é importante falar também que não é porque o Brasil é um grande exportador de produtos agropecuários que a gente não consegue atender o nosso mercado interno. A gente também atende o nosso mercado interno. Sim, com certeza. E acho que isso é uma das coisas que muitas vezes não fica claro para quem é de fora do agro. Mas quando a gente fala de um evento internacional, né, que é isso, sim, 196 países assinando ali, né, tudo que engloba ali a UNFCCC, né, o órgão ali de mudanças climáticas das Nações Unidas. Isso ganha uma proporção muito maior, né, quando a gente recebe isso aqui dentro do nosso país. Foi isso que você falou. É uma COP no Brasil e não do Brasil, né, Amazônia. Mas para o agro conseguir mostrar isso, não só lá para fora, mas para aqui para dentro também, porque não adianta a gente fazer uma bandeira maravilhosa lá para fora e o brasileiro continuar falando mal do agro, continuar não entendendo como é que funciona, e mais do que falar mal ou não entender é não estabelecer essa relação com o setor produtivo, né?
Então, a minha pergunta é o que a gente pode esperar do agro ao longo de 2025? Porque para chegar... A COP, no final das contas, ela é o final, né? Ela é um evento ali para concluir, para chegar a consensos de documentos e de ações que são discutidas ao longo de todo o ano. Então, no ano passado, a gente terminou lá, né, no Azerbaijão. Não houve muito avanço para quem acompanha ali várias das discussões, tipo financiamento, que se esperava concluir algo lá. Então, muita coisa foi empurrada aqui para a COP no Brasil. Então, existem os macrotemas globais, né, da sociedade como um todo, olhando, por exemplo, para a questão de combustíveis fósseis, mas também existe essa agenda do agro no Brasil. O que a gente pode esperar do setor? O que o setor deveria fazer, deveria se preocupar ao longo de 2025? E aí, quando a gente está falando de setor, engloba muita gente, eu sei, mas a gente está falando de produtores rurais, mas a gente também está falando de Frente Parlamentar da Agropecuária, está falando de associações como a ABAG, de Confederação da Agricultura e Pecuária. O que esperar do setor ao longo de 2025 para quando chegar lá na COP30, o setor seja levado com seriedade, nem fique boiando, literalmente, nesse nível internacional de discussão e também não seja colocado como detrator que derruba árvores à torta ou à direita, porque também não é assim, né? Acho que essa pergunta, de certa maneira, ela é relativamente fácil de responder, porque é basicamente seguir divulgando o que o agronegócio sério, correto, normalmente já faz, né? Então, quando a gente pega... o agro ele tem diversas faces, né? A cadeia do agronegócio ela é muito extensa, é muito complexa. Então, você pensa do agronegócio antes da porteira, que tem a questão de ciência e tecnologia, tem a questão do duelo de insumos, de fertilizantes, dentro da porteira com a própria produção mesmo, e a gente está falando desde pequenos produtores, passando por cooperativas, grande produtor, e depois da porteira, que é a questão mais da agroindústria, do elo de serviços, de tecnologia, mais propriamente dito. Então, a cadeia é muito longa. A comunicação, normalmente, do agronegócio é muito atacada por conta dessa complexidade da cadeia. De certa maneira, é difícil a gente conseguir uma narrativa unificada, uma narrativa bem coerente com todos os elos, porque, basicamente, cada um tem o seu interesse comercial, o seu interesse institucional, de certa maneira até político. Então, o trabalho da ABAG como uma associação transversal é exatamente reunir todos esses elos da cadeia para tentar identificar quais são os macrotemas, como você disse, quais são os temas transversais que podem impactar o setor como um todo e tentar promover uma narrativa mais coerente, uma narrativa mais razoável e, obviamente, falando a verdade, do que o setor vem fazendo, né? Então, é exatamente o que eu falei. As nossas empresas associadas à BAG, elas têm diversos programas que buscam a sustentabilidade, passando da questão por bioinsumos, passando por biocombustíveis, passando por agricultura regenerativa, conversão de pastagem degradada. Então, todas essas práticas, esses casos que de certa maneira, têm relevância dentro de um contexto da COP, têm que ser cada vez mais divulgados, né? Então, isso tem que estar alinhado não só com o setor privado, mas com a academia, com o governo, enfim, outros setores que, de certa maneira, têm alguma relação com o agronegócio. Nós iremos realizar um evento no mês de abril, tentando promover exatamente esse alinhamento de narrativa. Participarão governo, participarão empresas, entidades, academia, exatamente para discutir quais são as principais questões. E aqui é um ponto que eu queria abrir um parênteses que é muito importante. Quando a gente pensa num contexto da COP, e qualquer COP, eu estou falando de mudanças do clima, existe uma agenda de negociação e uma agenda de promoção. A agenda de negociação, no caso do Brasil, ela é comandada pelo Ministério das Relações Exteriores com suporte das outras áreas, dos outros ministérios. Enquanto a gente fala da agenda de promoção, o grande papel aqui do setor privado é exatamente robustecer essa agenda para que a gente consiga também exatamente disseminar essas ideias
tanto na imprensa internacional, com atores internacionais, mas também aqui para dentro. Dentro de casa. Então, essa é a nossa tarefa. Obviamente que a gente vai também ajudar tecnicamente o governo na hora da negociação, e a gente tem temas como questão mercado de carbono, que avançou de certa maneira na última COP. Tem a questão do financiamento, como você bem disse, que teve um aumento da meta do financiamento, mas a gente já não atendia a meta anterior, provavelmente não vai atender essa. Tem a questão do grupo de trabalho dentro da COP específico para a agricultura, que é o grupo de trabalho de Sharm el-Sheikh, que foi, enfim, criado de certa maneira no Egito. Então, alguns pontos de negociação que a gente precisa ter bastante atenção. E a ABAG vem trabalhando ao longo do ano nos seus comitês, em outras frentes de trabalho, exatamente trazendo esses temas, entendendo o que o setor pensa sobre eles e tentando, obviamente, ajudar o governo tecnicamente para que eles tomem as melhores decisões. Do ponto de vista de promoção, desde a época da COP28, a gente está começando uma construção exatamente para que a COP ela não seja sobre a mudança do uso da terra no Brasil, mas que ela continue sendo ligada ao principal fonte de emissão de carbono no mundo, que é a questão dos combustíveis fósseis. Mas que o Brasil, a agropecuária tropical principalmente, se apresenta como solução a essas questões, uma das soluções a essas questões. Né? Então, acho que essa é a narrativa que a gente vai tentar promover ao longo do ano. Isso a gente faz por meio desses eventos, por meio dessas reuniões de alinhamento, por meio de materiais técnicos que a gente consegue levar para o governo, por meio de podcasts como esse, que a gente tenta também levar essa ideia. E vocês, dentro da BAG, têm olhado também, inclusive ali quando vocês convidam o Roberto Azevedo para ser conselheiro, também nessa articulação no âmbito político internacional, assim, também, para entender, porque eu imagino que seja importante pautar por o que está acontecendo aqui dentro para os outros, entes internacionais, mas, obviamente, também é importante ouvir o que eles estão falando. Sim. Né? E fazer essa troca. Isso também vem sendo construído desde Sharm el-Sheikh, como você colocou? Sim, na verdade a gente começou de maneira mais intensa a partir da COP de Dubai, em 2023. Na época a gente pôde levar uma delegação de empresas juntamente, na verdade lideradas pelo embaixador Roberto Azevedo, que era exatamente para tentar iniciar esse processo de conexões com outros países, desde setor privado até setor público, mas principalmente nesse momento setor privado. Então, é exatamente isso que você comentou. A busca por alianças de países que têm certa similaridade com a produção agropecuária brasileira em termos de clima tropical é fundamental. Sem essas alianças bem estabelecidas, aí eu estou falando de países como, de certa maneira, Estados Unidos, como China, eventualmente Índia, esse processo ele é lento, ele não se constrói da noite para o dia. Então, a gente precisa ter um alinhamento bem feito internamente, antes de eventualmente levar isso para fora e começar a negociar com setores privados de outros países e eventualmente com o governo de outros países. Se internamente já é difícil criar essa governança, esse alinhamento, quando a gente vai para o cenário internacional, num cenário geopolítico que está de certa maneira, conturbado, e eu digo conturbado porque tem mudanças políticas acontecendo, desde a eleição norte-americana, enfim, com outras questões em outros países, a gente precisa ter bastante atenção para entender quais são os interesses momentâneos desses outros países. É o melhor momento para a gente realizar uma aproximação para estabelecer essas alianças? Talvez sim, talvez não. Esse é o processo que a gente vem discutindo com o embaixador Roberto Azevedo e eu acho que a gente não podia estar melhor assessorado com ele. Não, sem dúvida, um nome fortíssimo. Mas você falando sobre essa necessidade de ouvir os outros países, fazer essa articulação, eu também fico me perguntando um pouco o que pode ser feito olhando para a nossa realidade doméstica. Porque também me preocupa muito, de novo, a gente quer olhar muito só para fora e só para esse papel do agroexportador e se distanciar do brasileiro, né? Se distanciar de quem está indo no mercado e agora a comida está cara, né? Não é de agora, na verdade, mas a gente vê preços aí escalando já há muitos meses.
E, assim, na cabeça da população que não entende o agro, ou porque nunca lhe foi apresentado, ou porque é urbano demais para entender a realidade do campo, ou seja lá o motivo, mas pode existir muito essa máxima de que é isso, assim, o Brasil exporta muito e o que fica aqui no Brasil é caro. Ou tem menor qualidade. A gente sabe que existe, às vezes, esse literalmente, preconceito, né? As coisas melhores vão para fora, o que sobra fica aqui dentro. A gente sabe que não é assim, mas é importante explicar para essas pessoas. E a gente está recebendo quase 200 países numa região do Brasil que tem problemas de infraestrutura. Toda a região do Brasil tem, mas a gente sabe dos problemas que a Amazônia tem. A gente está falando de uma região que, enfim, tem problemas, inclusive, de saneamento básico ali, né? Como existe essa preocupação da ABAG, você vê que existe essa preocupação de setores do agro de uma forma geral, de também não ficar olhando só muito lá para fora e olhar para esse brasileiro que está preocupado e que, mais do que preocupado, está entrando na insegurança alimentar e olhando, inclusive, para esse produtor rural pequeno, agricultura familiar, ou até o médio produtor, mas que as coisas também estão caras para ele. Uhum. Como que é isso, assim? Sim. Vocês têm essa mesa de discussão também? Como equilibrar para não ficar também fazendo muita coisa só para inglês ver e o brasileiro mesmo ali mais de canto? É uma pergunta muito importante, principalmente nos momentos atuais, como você comentou. Não sei quando isso vai eventualmente ser divulgado, mas a gente está enfrentando uma inflação alta de alimentos. A BAG vem tentando construir, juntamente com outras entidades, sugestões para a frente parlamentar da agropecuária e para o governo de como isso poderia ser revertido. Eu acho que o problema está aí, o agro pode contribuir ainda mais, mas quando a gente pega da década de 70, talvez, até os dias atuais, de novo, com o desenvolvimento da Embrapa, com pesquisa, com tecnologia, que o agro no Brasil é diferente de todos os outros lugares do mundo, o agro do Brasil é muito avançado nesse sentido. Graças a tudo isso, o preço do alimento, comparativamente com o próprio salário mínimo, a cesta básica, por exemplo, com o próprio salário mínimo, não teve um aumento muito alto ou maior do que ele poderia ter sido, né? Caso o agronegócio não tivesse se desenvolvido da maneira como aconteceu. Então, a possibilidade da gente conseguir levar uma produção, uma alta produção para o Cerrado, isso não era algo imaginável há 50 anos atrás. Não era. Então, como eu comentei, a Embrapa, a gente conseguiu ampliar essa nossa área produtiva para o Cerrado, que antigamente o pessoal falava que Cerrado nem dado nem herdado, porque era uma terra que ninguém queria, porque não era produtiva, mas graças à Embrapa a gente conseguiu torná-la produtiva. E graças a isso, a gente atende sim o nosso mercado interno e o preço dos alimentos, eles não são maiores hoje em dia. Às vezes é difícil de imaginar isso, mas eles poderiam ser maiores hoje em dia se o agro não tivesse a produção que tem hoje. Então, a gente precisa, antes de tudo, desmistificar um pouco essa ideia de que a culpa do alimento caro é do agro, sendo que não, o problema é muito maior. A gente tem um grave problema de distribuição de renda que precisa ser resolvido antes mesmo de falar, de apontar quem é o culpado. E esse processo de distribuição de renda é muito mais amplo do que o agronegócio. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que alguns conceitos a gente precisa pontuar bem para que o público consiga entender que o agro, novamente, ele é uma solução para a questão da insegurança alimentar, ele é uma solução para a questão da insegurança energética, e são temas que não é só o Brasil que está enfrentando. Estados Unidos está enfrentando altos níveis de inflação, a Europa, por conta de guerras, também está enfrentando um alto nível de inflação. Então, a gente precisa entender e saber posicionar o agronegócio brasileiro, internamente, como você falou, para que a gente consiga encontrar os melhores meios de contribuir. Não vou dizer que o agronegócio vai solucionar, porque ele não é a única solução, mas contribuir para as soluções. Eu acho que isso é importante. Uhum. E aí, voltando para essa questão de COP, né? Olhando para essa agenda de sustentabilidade, onde você mencionou, por exemplo, a questão de, né, bioenergia ali, o próprio etanol brasileiro, né, tem ganhando mercado ao longo dos anos.
É uma bandeira muito forte que o Brasil vai levar, como você mesmo disse. O que mais o Brasil precisa se preparar no discurso quando a gente olha para a questão do desmatamento? Porque a gente sabe que essa pergunta, ela vem, né? Assim, ela vem. E ela vem muitas vezes torta, porque ela vem culpando o agro, né? Essa grande entidade que cabe muita coisa dentro das 4 letras. Que postura que a BAG tem tentado levar, tem planejado levar para a COP, porque a gente sabe que o desmatamento é o calcanhar de Aquiles do Brasil, digamos assim, sobretudo para o agronegócio, porque uma coisa está sempre muito correlacionada à outra, e não é bem assim. A gente tem as mudanças de uso da terra, a gente tem essa conversão de florestas para a agropecuária, e isso, enfim, os dados estão aí, né? A gente não tem como fugir muito disso, mas, ao mesmo tempo, o Brasil também sabe fazer outras coisas e aproveitar, inclusive, as áreas que já estão abertas. Uhum. Então, quando a gente fala de desmatamento, qual que é a postura da BAG? Como que vocês têm se articulado também para colocar a bola no chão e falarem, não só olhando para os outros, mas para si próprios, porque o próprio agro tem diversas vozes em relação a esse assunto, né? Acho que dentro dessa sua pergunta, eu queria até buscar um momento que a gente teve, nós da BAG tivemos com o embaixador André Corrêa do Lago, que foi, inclusive, nomeado como presidente da COP30, né? E, antes de tudo, ressaltar que, né, a BAG ficou muito feliz com essa notícia, porque, de fato, ele é um grande conhecedor e negociador, muito experiente, então a gente está muito tranquilo com essa nomeação dele, e também da CEO, secretária Ana Toni, do Ministério do Meio Ambiente, CEO da COP. E uma conversa que a gente teve com ele, a gente falou exatamente sobre essa questão. Embaixador, será que o Brasil, a COP30, não vai ser sobre mudança do uso da terra? Não vai ser sobre desmatamento? O nosso grande receio é que, de certa maneira, a agenda se limite a isso por acontecer no Brasil. E ele nos garantiu que não, que a COP30 vai tratar especificamente sobre grande parte das emissões, que são os combustíveis fósseis. É claro que, como eu falei, tem uma agenda de negociação e uma agenda de promoção. A agenda de promoção, dificilmente a gente tem controle, porque tem muitas forças que acabam influenciando essa agenda, né? E aí eu estou falando de diversas entidades, diversos interesses políticos que a gente precisa estar bastante atento, porque esses interesses, inclusive, podem fomentar compromissos fora da COP, mas que são realizados ao longo da. Uhum. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, o compromisso global do metano. Foi um compromisso firmado fora da agenda da COP, mas que impacta principalmente para a gente em termos da pecuária brasileira. Então, essas atenções a gente precisa ter. Então, esse ponto que você trouxe do desmatamento é uma questão que vem. E aqui eu acho que a gente tem que sempre ressaltar, e eu acho que o público talvez já esteja cansado de ouvir, que o Brasil ele tem um código florestal que diferencia aquilo que é desmatamento legal do desmatamento ilegal. Nós da BAG, imagino que grande parte do setor, se não a totalidade do setor do agro, é totalmente favorável ao combate ao desmatamento ilegal. Esse desmatamento ilegal ele é cerca de 1% do setor. Então, assim, é muito pouco perto do que o setor atualmente faz, que é dentro da legalidade do Código Florestal. Então, quando a gente pega, por exemplo, na região da Amazônia, o Código Florestal prevê que temos que ter 80% de reserva legal em regiões da Amazônia, 35% em regiões do Cerrado, 20% nos demais territórios brasileiros. Isso está em lei, isso é um direito do produtor. Então, até que isso seja eventualmente alterado, revisto, a BAG ela segue nessa linha. Agora, um outro ponto importante, questão do desmatamento ilegal, que hoje, e é exatamente por isso que ganha tanta notoriedade, é cerca de metade das emissões dos sistemas alimentares brasileiros, né? Então, quando a gente pensa em todos os setores da economia Brasil, o maior emissor, mudanças do uso da terra.
Segundo maior emissor, agropecuária. Terceiro, energia. Quarto, acho que resíduos, se não me engano. E, enfim, por aí vai. Isso dentro de sistemas alimentares, que correspondem a cerca de 73% das emissões totais do Brasil. E o Brasil, acho que vale um parênteses, o Brasil ele é muito diferente dos outros países, porque enquanto 73% das nossas emissões vêm de sistemas alimentares, quando a gente vai para outros locais do mundo, ou de maneira global, é o inverso. 73% vem de emissões de combustíveis fósseis. Então, o Brasil ele tem uma matriz energética e elétrica tão renovável que, no nosso caso, os sistemas alimentares acabam tendo predominância nas emissões. E aí, exatamente por isso que o setor de mudanças do uso da terra e agropecuária são tão vistos assim, porque são os maiores, de fato, setores em termos de emissão. Quando a gente pensa no desmatamento ilegal, eu vejo que as ações necessárias para combater isso são exatamente medidas de comando e controle. Isso muitas vezes vem do governo. Então, existem planos, PPCDAN, que é exatamente contra o desmatamento na Amazônia, é um desses planos que podem ser realizados. Agora, a questão do desmatamento zero, que é uma meta do Brasil para 2030, é uma meta muito ambiciosa, talvez, ou quase certeza, de difícil realização, porque muita coisa precisa caminhar junto e paralelo à questão da meta do desmatamento. E aí eu estou falando de políticas como pagamento por serviços ambientais, enfim, e por aí vai. E aí, só um comentário, que é isso, sim, o presidente Lula, que já falou em algumas ocasiões sobre esse compromisso do desmatamento zero até 2030, mas é isso, não é zero, mas é zero onde e como, né? Se o próprio Código Florestal permite que haja desmatamento a depender ali das porcentagens e dos biomas, quando o presidente fala de desmatamento zero, embora olhando para uma agenda ambiental isso seja positivo, não é factível, né? Ainda mais no tamanho que o Brasil é. Né? Exato. É muito difícil isso acontecer num curto período de tempo, porque, como eu comentei, são muitas agendas que precisam andar em conjunto ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente precisaria ter uma revisão do nosso Código Florestal, que já foi uma legislação difícil de ser aprovada, precisou de uma construção longa, diversos atores. Além disso, a gente precisa também ter a questão da regularização fundiária. A gente precisa que o cadastro ambiental rural das propriedades sejam processados no âmbito do Código Florestal. A gente precisa, como eu falei, políticas de compensação para que aqueles produtores que eventualmente não possam produzir em suas áreas ou expandir as áreas produtivas nas suas propriedades sejam compensados, sejam remunerados por conta dessa preservação, que é o que eu comentei do pagamento por serviços ambientais, que ainda carece de uma regulamentação. Então, tudo isso precisa ser feito para que a gente consiga, de certa maneira, atender a questão do desmatamento zero. Eu não vejo isso como um cenário factível até 2030. Mas essa remuneração, por exemplo, né? Quando a gente olha para uma remuneração, então o produtor que preserva receber, o produtor que tem ali, que está fazendo para além do que a lei obriga, porque o que a lei obriga, né? É igual pagar imposto, né? Assim, não é fazer o mínimo, Exato. mas para a pessoa que está fazendo para além daquela obrigação, então ser remunerado e tal. Isso tem a ver, de alguma forma, com a agenda do financiamento climático, que é discutido, por exemplo, nas COPs. Só que o Brasil, quando a gente vai conversar com a comunidade internacional, sobretudo falando ali de norte global, né, do hemisfério norte, eles não querem financiar o Brasil. Assim, de uma certa forma, o Brasil é um dos países mais ricos. Quando a gente olha que o Brasil acabou de ser presidente do G20, tá ali como presidente do Banco dos BRICS. Então, muita gente fala, eu não vou financiar um país que já é rico, que é super exportador. Então, de onde que tem que vir essa remuneração? Assim, como que você enxerga esse avanço, por exemplo, de uma lei de pagamento por serviços ambientais, que já é lei, mas que também não anda como deveria, poderia? Eu vejo que, para que a gente avance como sociedade
Eu acho que, infelizmente, num mundo ideal, os países deveriam encarar a questão de mudanças climáticas e enxergar para o Brasil por uma oportunidade, não talvez com o receio de um desafio. Então, o Brasil, como eu falei, ele vai ser um ator importante nessa questão futura em termos de alimentos, alimentar o mundo, para fornecer energias renováveis para o mundo, diante das mudanças climáticas. Isso não tem como a gente negar. A questão do financiamento, e a COP prevê isso em um dos seus princípios, né, a UNFCCC, que os países possuem responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que isso significa? Que aqueles países que, de certa maneira, já desenvolveram suas economias por conta da exploração do território, exploração dos setores econômicos que, de certa maneira, foram desenvolvendo ao longo dos anos, esses países eles têm maiores condições de financiar aqueles países que estão em processo de transição energética. E não só de certa maneira, uma função, mas uma responsabilidade de financiar esses países. Uhum. Então, é claro que o Brasil ele tem outras maneiras de buscar esse recurso. Como você próprio falou, a questão do Banco dos BRICS, o próprio BID. Uhum. Tem bancos de fomento, multilaterais de fomento de projetos que estão olhando para essa questão, porque, de certa maneira, também pode ser rentável para quem estiver investindo. Só que para aquela pessoa que estiver investindo, precisa ter uma segurança jurídica muito forte no Brasil, precisa ter um processo de governança bem estabelecido para investir o seu dinheiro. Como eu falei, são algumas agendas que a gente precisa andar no paralelo. Então, quando a gente pensa num projeto, por exemplo, de agricultura regenerativa, ou um processo de conversão de pastagem degradada, existe aquele projeto para aquela região que, de certa maneira, possui alguma degradação na sua pastagem e que, para você reverter aquilo, converter em uma área produtiva, você vai precisar implementar tecnologia, você vai precisar boas práticas, você vai precisar remunerar bem os produtores. Tudo isso, de certa maneira... Um agrônomo, né? Uma assistência técnica. Um agrônomo, assistência técnica, extensão rural. Tudo isso precisa ser feito, né? Agora, você precisa comprovar que tudo aquilo que está sendo feito vai ter um retorno não só ambiental, mas também financeiro. E hoje a gente está caminhando para que, de fato, a gente consiga ter essas métricas bem estabelecidas para mostrar para um investidor internacional, seja para um fundo, seja para um banco multilateral, que o seu dinheiro vai ser bem investido nessa região e, num longo prazo, você vai conseguir ter frutos desse investimento. Enquanto a gente não tiver todos esses processos bem alinhados, cada vez mais vai ser difícil conseguir recurso. Tem colegas da BAG, né? O nosso amigo Edu Bastos, ele sempre fala, dinheiro tem, o difícil é conseguir dinheiro barato, né? Hoje em dia a taxa de juros é alta também quando a gente vai buscar um crédito internacional. Agora, para você conseguir dinheiro a baixa taxa de juros, você precisa comprovar todos esses critérios que eu comentei com você. Uhum. Antes da gente encaminhar para o final, a gente já está terminando aqui, eu vou dar um recadinho, porque eu não posso terminar esse podcast sem falar que a gente já nasceu com apoio. O Arroz, Feijão e Clima, ele já nasce com o apoio da IFPA, a International Fresh Produce Association, que quer dizer a Associação de Produtores de Alimentos Frescos. É uma entidade que está presente em 55 países. E aqui no Brasil, eles têm 150 associados dessa cadeia importantíssima de FFLV, ou seja, frutas, flores, legumes e verduras. Então, eles já participam aqui do nosso podcast como apoiadores. E se você quiser também ser um apoiador, ser um patrocinador, a gente deixa os nossos contatos aqui embaixo, que vai ser muito legal ter mais gente, ter mais parceiros que fomentem esse diálogo entre agro sustentável, clima, meio ambiente, agenda climática. E, bom, a gente também está falando exatamente de tudo isso aqui. E para encerrar com você, Juliano, eu queria fazer um exercício de listar, então, um pouco dessas grandes temáticas que o Brasil, então, vai levar. Você falou algumas ali, mas eu queria que a gente pudesse listar e rapidamente explicar um pouquinho, né? Então, conversão, né, de pastagens degradadas, por exemplo, nada mais é do que
num bom português, assim, um pasto que está pobre, que não está produzindo, que quando alimenta o gado não alimenta direito, e aí também isso emite mais gases de efeito estufa, né? Então, deixar para ser um pasto mais nutritivo, que o gado precise, às vezes, se alimentar menos, mas é porque ele está tendo mais nutriente. Que mais, né? E LPF, explica um pouquinho para a gente Perfeito. dessa listinha do que o Brasil já tem, do que o Brasil vai levar e do que necessariamente precisaria também ganhar escala, né? Uhum. Aumentar áreas para que saíssem de projetos e virassem a bandeira oficial reconhecida tanto no Brasil quanto fora, né? Eu vejo que quando a gente pensa em prioridades, principalmente do setor da agropecuária, a gente precisa olhar também para a NDC brasileira, né, que é exatamente a meta que o Brasil entregou, o compromisso nacional determinado, nacionalmente determinado, que é exatamente os compromissos que as partes acabam enviando dentro de um contexto da COP, para mostrar qual é a meta em termos de redução de emissões que elas pretendem atingir. E isso é totalmente arbitrário. As partes elas podem definir de que maneira elas querem fazer isso. O Brasil adotou um critério de economy wide, ou seja, a gente apresentou uma necessidade de redução até 2035 de uma faixa de 850 gigatoneladas de carbono de CO2 equivalente até 1.050 gigatoneladas de CO2 equivalente até 2035 para todos os setores. Ou seja, de que maneira cada setor vai atuar para atender exatamente essa meta. É aí que entra o processo de alinhamento interno entre o setor privado e o governo. Então, o objetivo aqui é que os setores apresentem esses planos setoriais de como eles vão se comportar para atender essas metas. Quando a gente pensa no setor da agropecuária, aí entra exatamente quais são essas prioridades. A gente teve uma reunião, e a gente está muito próximo, inclusive, do governo nesse sentido, com o Ministério da Agricultura e Pecuária, que apresentou uma primeira versão do que eles enxergam como prioridade para a COP30, pensando em governo. E a questão do PNCPD, que é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, foi mencionado pelo Ministério. Isso é muito importante e eu gosto até de comentar aqui dentro de um contexto de política ABC e ABC+, que é aquela política de agricultura de baixo carbono, desde 2010 e foi renovada em 2020 com a ABC+. Tudo isso, de certa maneira, são prioridades e caminham para, de fato, implementar ações que atendam essa meta, essa NDC que eu mencionei para vocês. Então, a própria questão da conversão de passagens degradadas, quando a gente entra um pouquinho mais a fundo a isso, a gente pensa que o Brasil hoje tem 160 milhões de hectares de pastagens. Cerca de metade disso tem um certo grau de degradação. Quando a gente pensa no Programa Nacional de Conversão de Pastagem Degradada apresentado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, cerca de 40 milhões estão talvez num alto nível de degradação. O que isso significa? Que, de fato, tem uma alta emissão de gases e que são terras pouco produtivas. É um passo anterior da desertificação, ou seja, é um passo anterior de não ter mais nenhum tipo de ação plausível e possível para reverter esse cenário e torná-la produtiva. Então, de que maneira você consegue converter essas pastagens? Por meio de boas práticas. Então, o que eu comentei, a questão do sistema de plantio direto é uma prática que você consegue recuperar esse solo, torná-lo mais nutritivo, questão de integração de culturas, integração lavoura, pecuária, floresta. E aqui eu acho que uma dica de convidado é o próprio Francisco Matu, o Chiquinho, que hoje em dia é presidente executivo da rede LPF. É uma outra maneira de você tornar esse solo mais produtivo. Você vai conseguir plantar soja, vai conseguir plantar árvore, vai conseguir fazer uma intensificação de pecuária. De certa maneira, tudo isso acaba contribuindo para reverter aquele contexto de degradação. Então, isso também é possível. Utilização de bioinsumos também entra nessa agenda sustentável. Então, inclusive, isso é uma política nacional, né? Assim, né? O Brasil está discutindo o próprio a política de fertilizantes também, e aí olha para biofertilizantes nisso também, né? Exatamente. Inclusive, no ano passado, a gente passou por uma avaliação do marco legal, de certa maneira, de fertilizantes, que era um decreto de 2004, que a gente estava tentando atualizar exatamente para incluir essa questão de biofertilizantes nos conceitos principais.
Mas por que isso tudo é importante? Exatamente para, primeiro, atender essa meta, então reduzir as emissões. A agropecuária é um dos poucos setores, se não o único, que consegue sequestrar carbono, e todas essas boas práticas que eu mencionei fazem esse papel. Então, quando a gente pensa em sistema de plantio direto, se não me engano, 0,5 a 1 tonelada de carbono sequestrado por ano por hectare, quando a gente usa sistema de plantio direto. Quando a gente pensa em integração lavoura-pecuária-floresta, esse número aumenta para cerca de 6 toneladas, em média. Eu estou falando números aproximados, em média, por hectare por ano. Então, no final das contas, quando você começa a reverter esse cenário de que aquela terra está emitindo cada vez mais, utilizando práticas que sequestram, é possível sim chegar numa conta, numa certa neutralidade. É difícil, mas é possível chegar numa certa neutralidade. Então, é aí que a gente fala que a agropecuária entra como uma solução. Mas aí a gente também está falando de uma metodologia que precisa ser fina, né? Assim, a fina arte da metodologia para comprovar essas ações também, né? Porque eu sei que, por exemplo, uma das discussões que existem dentro do plantio direto é isso, existe essa máxima de que todo produtor faz plantio direto, mas faz direito, né? E assim, a técnica do plantio direto no Rio Grande do Sul vai ser diferente da do Mato Piba, né? Da Bahia, do Piauí ali, né? Enfim. Então, acho que também tem isso, né? É importante fazer plantio direto, mas também é importante mensurar, ter a fina arte da ciência, porque senão o carbono está mesmo sendo sequestrado, Exato. né? Acho que precisa também ter uma política que esteja compatível com o discurso, né? Esse é outro ponto de grande relevância, que é uma das prioridades também. Então, a gente falou do programa de conversão de pastagens degradadas. Para que isso aconteça, para que a gente tenha essas métricas bem realizadas, bem feitas, a gente precisa trabalhar em todos esse desenvolvimento, né, de conceitos, de métricas mesmo, da agropecuária tropical. Muitas vezes a gente acaba seguindo métricas que não são de países de clima tropical, mas sim temperado. Então, é difícil a gente conseguir traduzir isso para a nossa realidade. Então, a gente precisa garantir que as nossas métricas sejam aceitas para fins internacionais. Esse é um outro grande desafio. Como que a gente faz isso? Com investimento, a gente precisa capacitar a nossa academia. Tem iniciativas importantes acontecendo nesse sentido. A gente precisa também garantir que a gente vai estar em vias da revisão do nosso inventário nacional de emissões, que normalmente quem acaba reunindo todos esses dados é o Ministério de Ciência e Tecnologia, que acaba enviando isso para o NFCCC, e é exatamente a fotografia das emissões do Brasil naquele momento. A agropecuária hoje, a gente não consegue garantir exatamente o que você falou. Quanto que a gente está conseguindo emitir? Quanto que primeiro, a agropecuária ela não sequestra carbono no nosso inventário. Isso é algo que a gente precisa mudar. E como que a gente muda? Por meio dessas métricas. Então, essas agendas estão todas conectadas, né? Quando a gente pensa, você fala em prioridades, Plano Nacional de Conversão de Passagens Degradadas, atualização do Plano Nacional de Mudanças do Clima, que aí entram os planos setoriais de adaptação e mitigação dos setores, a questão da análise e da atualização do Inventário Nacional de Emissões, garantindo que a agropecuária também seja um setor que sequestra carbono e não só emite. Hoje a gente só emite. São algumas dessas prioridades, só que as agendas acabam conversando entre si. Uma precisa da outra para avançar. Então, eu gostaria muito de falar, vamos começar pelo primeiro? Não dá. A gente tem que começar pelo primeiro, segundo, terceiro. Sim, com e tudo pouco junto. ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. Te agradeço muito pela conversa. Como eu adiantei no começo, não dá para esgotar um assunto só em um podcast, em 50 minutos de conversa. A gente vai falar muito mais aqui sobre Código Florestal, sobre metodologia, sobre essa questão, né, de o Brasil ter que calcular as próprias NDCs ali e as emissões de carbono com calculadora que foi feita por gringo, numa outra realidade, em clima temperado. Então, tudo isso tem a ver com COP, tem a ver com agricultura, tem a ver com alimento que chega na minha casa, na sua. Então, fique por aí.
para a gente discutir mais vezes sobre isso. E te agradeço de novo pela participação, pela conversa. Espero acompanhar aí a agenda de vocês ao longo de 2025, viu? Eu que agradeço, Mari. Obrigado pelo convite. Você está mais convidada, inclusive, para ir lá na BAG, para a gente conversar sobre esses outros temas que você mencionou e também fazer parte das soluções. Você tem um papel importante nisso tudo. Ótimo, muito obrigada. Já está aceito, inclusive... Sou jornalista, então sou curiosa mesmo para acompanhar as agendas. E te agradeço muito por assistir ao episódio aqui de estreia do Arroz, Feijão e Clima, esse podcast que quer muito convidar você para a gente conversar sobre agro, sustentabilidade, meio ambiente, mudanças climáticas, a comida que chega na nossa casa. Muito obrigada por ter ficado até o final. Com certeza você vai ver aí os famosos cortes nas redes sociais. Então curte, compartilha, manda para as pessoas que entendem ou que não entendem do setor, para deixar elas um pouco mais curiosas e bem informadas. A gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no YouTube, a gente está onde você chamar a gente. Vai que você quer que a gente vá para uma fazenda, faça uma pauta externa, a gente faz a mágica acontecer. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Muito bem-vindos à nossa primeira reportagem de campo, aqui para uma série de conteúdos que a gente vai apresentar para vocês dentro da Fazenda Campo Místico, que fica na cidade de Bueno Brandão, em Minas Gerais, sul de Minas. A gente está mais ou menos uns 130 quilômetros da cidade de São Paulo. A gente veio a convite do Valmor e da Adriane para conhecer esse café agroflorestal. Então se preparem para nos próximos minutos e vídeos vocês aprenderem bastante sobre a importância de um sistema agroflorestal, uma importância para a natureza, uma importância para o sabor do café. E aí numa agrofloresta também não é só o café que é produzido, né? A gente tem outros tipos de cultivo e também árvores nativas aqui dessa região. E é muito legal falar que, por exemplo, aqui a gente está numa propriedade de 10 hectares. Então é uma área relativamente pequena, né? Claro que vai depender um pouco da região que a gente está falando do Brasil. Se a gente comparar com áreas, por exemplo, do Mato Grosso, isso é minúsculo. Mas é importante a gente pensar o quanto que uma agrofloresta torna 10 hectares. E aqui 10 hectares a gente está falando da propriedade inteira. Então a área produtiva mesmo ali do café tem menos, e a gente vai falar mais para vocês sobre isso daqui para frente. Mas imaginar o quanto que a agrofloresta também não torna uma área pequena, completamente produtiva e fazendo o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Isso é muito importante para o clima. Então a gente tem aqui um equilíbrio do clima, da biodiversidade, essa própria mescla de culturas, né, com o café, com as árvores nativas. Isso cria um ambiente climático muito mais confortável para todo mundo, fauna, flora, seres humanos. E é muito legal a gente pensar também que o sistema agroflorestal, ele não serve só para o café, ele serve para outras coisas, outros cultivos. Tem, por exemplo, a agrofloresta de banana, tem a agrofloresta que junta cacau com cupuaçu. Enfim, então aqui em Bueno Brandão tem várias propriedades, mas a gente veio na Campo Místico para mostrar para vocês esse café que é delicioso. Então a gente já chegou mais cedo, a gente já tomou um cafezinho, já conversou com um casal que está nos recebendo. Então antes de qualquer coisa, já deixa seu like, já compartilha, já passa um cafezinho em casa para começar também a sentir um pouquinho dessa experiência sensorial. E procura aí Bueno Brandão, porque eu tenho certeza que vale a pena você conhecer a cidade e aqui o Café Campo Místico. E esse produtor que chegou agora, que é do interior de São Paulo, ele está no sistema tradicional, que é esse que usa os químicos, né? Mas ele quer fazer agrofloresta. E ele já parou de usar algumas coisas químicas, tá nessa transição. E aí eles vieram trocar e aprender um pouco. Foram feitas diversas experiências, né, com os cafés
frutos maduros de áreas sombreadas e frutos maduros de áreas a pleno sol. A princípio, fruto maduro, ambos cafés deveriam ser extremamente doces. Mas por que os cafés que eles amadurecem a pleno sol, eles têm uma distringência maior do que aqueles frutos maduros que estão numa área mais fresca, mais sombreada? A planta produz ácidos clorogênicos, é normal, toda planta produz, é uma defesa natural da planta. Não faz mal para a saúde, é uma defesa da planta. O café sob estresse, uma planta que produz estressada, ela vai passar esses ácidos clorogênicos para o fruto, causando maior adstringência no fruto. Então, embora ele esteja super maduro, eu colhi o fruto bonitinho, maduro, sequei corretamente, torrei, tem adstringência, tá? Porque ele foi uma maturação rápida, uma leve adstringência. Ele não conseguiu potencializar todos os açúcares dele, né? Ele teve uma maturação mais rápida. Ao invés, você pega uma planta, ele teve uma maturação lenta, o café não estressou, você vai ver que são frutos muito mais doces, né? Então você começa a ter essa percepção. Então foi esse olhar que a gente começou a ter. É aquela composição, balanço de energia, né? A planta está tirando aquela energia, se ela tem um ataque de inseto, tem que se defender de uma alta temperatura, se proteger de uma alta temperatura, uma baixa temperatura, ela vai usar aquela energia em defesa. Principalmente para inseto é o ácido clorogênico. Se a planta está no ambiente legal, toda a energia dela produzir fruto e açúcar. Toda aquela energia dela ela vai transformar. Isso é muito nítido. Isso sempre teve. A gente falou, estudou isso, falou, mas cara, teve sempre na nossa cara isso. Sempre teve. As plantas embaixo do pé de manga, lá, a planta é mais doce. Isso aqui é 100% o exemplo de uma agrofloresta, porque a gente está num lugar que aqui são as linhas do café. Então é isso, se é uma monocultura, se é um café a céu aberto que eles estavam falando, né? Não tem nada dessa paisagem aqui. Imagina que seriam só esses pés de café seguidos. Aqui numa agrofloresta a gente tem as linhas do café, no meio tem vegetação, então eles falaram que aqui ainda tem um pouco de braquiária, né? Que é um tipo de pasto, então eles vêm também renovando isso para mudar esse tipo de nutriente de ciclagem. E ao mesmo tempo tem as árvores, né? Então aqui, por exemplo, a gente está vendo bananeira. Banana, café, braquiária, que é um outro tipo de vegetação. Então isso é na prática agrofloresta. Aqui a gente tem inclusive milho. Se lidar com uma cultura do café já é difícil, imagine com 3, 4, 5. Então outra coisa de agrofloresta que a gente entendeu é o básico. Cultura principal, café. Tudo que tiver aqui vai ser para benefício do café. Ah, mas eu tenho um abacate. Você tem um abacate é uma cultura secundária. Se você tiver que podar o abacate vai podar. Se você não colocar isso na cabeça, você pira. Fala, não, eu quero ter tudo. Não, você não vai ter nada. E você vai ficar maluco, você não vai dar conta. Então, a cultura principal é o café. Tudo que vai aqui é para beneficiar o café. Então, a gente vai plantar abacate, porque muita gente está plantando abacate. Aqui na região viu que o abacate vai legal. Tem uma renda do abacate também. Tá? Então, é legal, uma diversidade não só biológica, vegetativa, como financeira também. Quando eu não tenho café, eu tenho abacate, vou ter daqui um pouco madeireira. Então, numa área que eu teria só café, a gente tem aquele velho dividir a cestinha de ovos, né? O pessoal fala em investimento, dividir a cestinha para dividir o risco, né? Então, também é um ponto. Fala, pô, legal, não tem mais, vou ter uma madeireira daqui não tem. Reduz a produção, porque todo mundo pegou, reduz a produção? Se reduz a produção. No sombreamento você reduz, porém você ganha na qualidade. E principalmente, a gente não tem ainda números, estão planificando isso, a Universidade do Instituto aqui próximo, redução de insumo externo, né? Então, pô, eu produzo menos, sim, mas você gasta menos. Ele conectou a guerra na Ucrânia com a agricultura familiar no Brasil, assim. Basicamente, o que ele explicou para a gente é que a agricultura, de uma forma geral, né, seja pequena, seja média, seja grande, quem usa os insumos químicos, agrotóxicos, defensivos, enfim, né, quem chama da forma que quiser, esses produtos eles geralmente são importados, inclusive de regiões como na Ucrânia e Rússia também. Então, se o Brasil, que é um dos maiores produtores de commodities do mundo,
grãos e tudo mais, fica dependendo desses países, ele não tem essa segurança alimentar que se fala, porque, se eu preciso de uma parada que está em outro país, lá longe, tem a questão do custo em outra moeda, né, dólar, tem a questão da logística, você não consegue garantir exatamente segurança alimentar. Então, quando a agricultura, o produtor rural começa a se movimentar para ser independente, né, então realmente não importar esses insumos, aí sim existe um atrelamento à agenda de segurança alimentar realmente, porque aí você é independente, assim, você não precisa, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, inclusive na cadeia do café, problemas logísticos, portos lotados, falta de navios específicos para esse tipo de importação e exportação. Então, quando a gente vem numa propriedade assim, que o produtor está fazendo o próprio biológico, né, ou o próprio insumo biológico, ou pelo menos ele consegue ali comprar dos vizinhos, fazer um comércio local, ele fica independente, né, então ele não está de fato aí dependendo de uma importação. Ele consegue contribuir para uma agenda climática, ele consegue se incluir nessa agenda de descarbonização e garante o café, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta, porque é a renda dele e quem bebe café agradece. Porque o foco nosso é café especial. Então, produz pouco? Sim, produz. Então, o foco vai ser produção de qualidade, porque a gente não vai ter volume. Então, a gente tá em São Paulo, a gente vende nessas feiras, agregando isso. O que é um café especial? Além da qualidade, o que acrescenta o café ser especial? É quem produz, de que forma a pessoa produz, o que ele está agregando, e eu acho que é verdade. Você vai pagar, você vai numa cafeteria, você vai pagar um café especial, não é barato. Eu acho que todo mundo se pergunta, acho que lá fora, para onde está indo minha grana? Eu estou pagando um produto, para quem está indo isso? Sim, e o café é um dos maiores exemplos hoje em dia, né, da ponta do consumidor. Para quem que eu estou mantendo? Quem que eu estou sustentando? E é isso. Não é? Você fala, para onde está indo? Vai, um café legal. Legal, uma pontuação boa, claro, legal. Mas como é que a pessoa produz? Quem que produz? É uma agricultura familiar? Estou ajudando o cara lá a ficar no campo? E aí? É legal falar isso também, porque aqui, ali onde você estava, por exemplo, pegando ali, já é um café bem mais antigo. E olha o tamanho dele, e ela estava explicando isso pra gente, assim, né? Querendo ou não, já teve técnico falando para eles desistirem dessa variedade que chama Mundo Novo, mas eles são apegados e tá produzindo e tá tudo certo. Mas olha a altura dele, que já tem muitos anos produzindo, e olha a altura desses aqui, que tem 3 anos, então isso significa que é a primeira colheita farta, né? Então ambos estão produzindo, mas em realidades e tempos de solo completamente diferentes. É o que eles estavam falando, é um café que é sustentável, inclusive porque ele se sustenta porque tem essa ciclagem de nutrientes, né? A terra fica rica, né? Basicamente isso, assim, um solo rico produz uma planta mais rica, mais saudável e é isso, paz e amor.